Olá, Simers! Eu sou a Emily, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou construir uma casa simples que vai servir para minha primeira gameplay aqui no canal. Essa é a Una, a nossa sim base, então em desafios de gameplay ou construção, ela vai estar sempre por aqui. Então, se vocês gostarem, curte, compartilha e deixa um comentário para mim. E agora, sem muita enrolação, vamos para o vídeo. Esse lote em Bridgeton Bay, e eu confesso que eu escolhi ele porque eu acho muito bonito e também porque tem uma vibe de natureza, animaizinhos e tal. Eu acho que combina com qualquer sim, né? Eu confesso pra vocês que eu não sabia muito bem o que eu queria fazer, mas eu queria uma casa com vibe de interior. Mas eu não queria seguir a mesma risca que todo mundo segue, que é ir pra Serra das Castanheiras ou a Avelândia do Norte. Eu não sou boa construtora, mas eu tentei dar o meu melhor para poder construir essa casa. É uma casa simples, com vibezinha de interior. E eu tava com muita vontade de criar uma casa dessa, principalmente para poder agregar na minha gameplay. Eu usei de referência uma casa que eu vi no Pinterest, e se eu achar eu coloco aqui para vocês. E a partir daí eu fui criando do jeito que eu queria, assim, do jeito que eu tava imaginando. E para mim ficou uma coisa muito fofa. E eu espero que vocês gostem. Então, qual é a história dessa casa, né? Por que eu criei essa casa? Eu criei essa casa pra minha gameplay. Ela vai servir pra minha ancinha adolescente, que vai morar aí. Depois dela ter saído da casa dos pais por causa de uma situação desagradável. E aí ela acaba sabendo que a sua avó materna tinha uma casa no interiorzinho, uma casa pequena. E aí ela decide vir pra Bridgeton Bay pra poder mudar de vida e ser feliz, quem sabe. E como é qualquer gameplay de The Sims, ela só vai com a determinação e o sonho. Confesso pra vocês que isso vai ser um desafio pra mim também, porque desde que eu comecei a jogar The Sims, eu só jogo com dinheiro definido, eu nunca jogo com zero simoleon, sabe? E às vezes eu acabo recorrendo a cheats. Eu sei que não é correto, mas eu acabo indo pro lado mais fácil. Mas dessa vez eu falei assim, não, eu vou criar uma gameplay e eu vou sem cheat, sem nada, e a gente vai conseguir o dinheiro na raça e desenvolver a história dela na raça também. Essa minha gameplay, ela não vai ser nenhum do lixo ao luxo hardcore, nem do lixo ao luxo normal, porque minha sim já vai chegar com casa. A diferença é que ela vai ter zero molhos, mas em compensação, eu adicionei um mod onde a gente não consegue arranjar nenhum trabalho com facilidade. A gente precisa passar por uma entrevista de emprego ou ter um diploma ou os dois para poder conseguir se empregar. Então, tem um emprego específico que ela consegue ir sem entrevista, mas ela vai ganhar muito pouco. Então, ela vai ter que arranjar outras coisas para poder fazer, para poder gerar renda e expandir a casa para móveis, se mudar, quem sabe. Eu também não vou colocar meu gosto sobre assim. Eu vou colocar tudo na roleta e quem vai decidir a roleta também vou aleatorizar os traços dela. Então, o que vier vai ser. Eu espero que não venha traços muito ruins, porque a depender do traço que sim vir, meu Deus do céu, é muito complicado para poder jogar. E eu, como uma novata nesse mundo, vou estar completamente ferrada. Eu não vou saber lidar. Mas, como o bom do The Sims é o caos, eu vou para o lado do caos, nada de calmaria. Eu só fiz a casa até agora, eu ainda não escolhi o rosto da Sim nem nada. Como eu falei, eu vou aleatorizar os traços e seja o que for, vai vir. E voltando a falar um pouco da casa, como eu falei aqui, ela nessa vibezinha de interior, então eu achei um jeitinho de colocar numa cerca, que eu acho que fez toda a diferença. E como eu percebi que tava faltando planta, eu adicionei mais plantas, né? No decorrer do vídeo vocês vão vendo. E eu também tentei deixar ela com aspecto de velha não, mas de abandonada. Espero que tenha funcionado. Nessa casa eu queria ter puxado mais alguns ladrilhos para poder fazer uma varanda, mas se a gente puxar ladrilho, como vocês sabem, vai contar e a casa vai deixar de ser de um tamanho para ser de outro. Eu não lembro o nome agora. Então eu resolvi fazer tipo uma varanda fake. Não tem como assim descer, nem subir, né? Mas dá a impressão de tinha uma varanda ali. E eu acho que isso fez diferença também. A casa não ficou simples, mas ficou com cara de confortável, sabe? Aconchegante. Pelo menos a parte de fora.
Eu também adicionei alguns matinhos ali, umas plantas para parecer que alguém cuidava das plantas e acabou deixando elas aí. E eu acho que isso deu um toque. Eu não adicionei muitas plantas porque eu fiquei com muita preguiça de adicionar planta, de procurar planta. Então eu acabei focando mais aqui na frente, atrás ficou meio cru. Mas essa parte você releva. Ninguém é perfeito, então a casa também não vai ser. Eu até tentei colocar essas coisas, essas flores aqui no fundo. Só que ficou parecendo vibe de casamento, eu achei horrível, não tirei. E as janelas estão desniveladas, mas quando eu passo pra dentro, eu consigo. Aí eu tentei adicionar esses matos aí pra dar a impressão de que a casa ficou muito tempo sem usar e aí acabou crescendo esses matos secos. Tá seco no verão porque não era a estação deles. Aí por isso que não tem folha. Aí eu fui adicionando mais algumas folhinhas assim pra dar essa impressão de que tá mal cuidada. Eu tentei passar essa vibe. Eu procurei ranhuras também, tipo arranhões pra colocar na casa, mas eu não achei. Eu não sei em que expansão vem, em que kit vem ou em que pacote vem, se eu tenho esse pacote ou não, mas se eu achar eu vou tentar adicionar, mas no momento eu não achei. Não foi para facilitar minha vida, mas na parte de dentro eu quis adicionar um banheiro. Um banheiro assim, simples, porque na minha cabeça as casas geralmente vêm com banheiro pronto, em algumas. Então eu coloquei algumas coisas bem simples dentro do banheiro, só para dizer que tem. Na verdade, não tem chuveiro dentro do banheiro, né? Eu deveria tirar, mas eu não vou para facilitar minha vida, tá? Ninguém é perfeito. Aí eu coloquei chuveiro e a pia e o vaso. Pronto. Eu não deveria ter colocado com bancada, eu deveria ter colocado do normal, mas eu acabei deixando com bancada também. E tá simples, gente, tá simples. Lembre-se que não é um do lixo ao luxo hardcore ou um do lixo ao luxo. É uma cópia mais fácil do lixo ao luxo, mas não é um do lixo ao luxo, tá? Então, tudo bem, tem um banheirinho ali, né? Meio caminho andado. Gente, estamos chegando na reta final e aí eu fui adicionando algumas bagunças. Eu acho que faz sentido, já que a casa está abandonada, né? Adicionar os papéis. Eu vou adicionar mais caixas também, que eu acho que precisa. E é isso, eu coloquei teia de aranha. Como eu falei, eu não achei ranhura para poder colocar para dar um aspecto de a casa estar abandonada. Mas eu acho que passou uma vibe boa. Dá pra ver, ficou usual. Ela entra, ela sai, então tá ok. Tivemos uns problemas técnicos, eu esqueci de pintar a parte do telhado ali. Só percebi depois que tinha terminado, porque tava muito feio. Aí eu consertei e ficou ok. Agora ficou ok. Bom, é isso. Se vocês gostaram, curte, comenta, compartilha e até o próximo vídeo.